Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero viver lá no céu. Mãezinha do céu, quando eu morrer, quero ficar pertinho de você. Jesus é teu filhinho e eu também sou. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Maria passe à frente da tua vida e te recolha no regaço acolhedor dela, nos braços dela, que é mãe, para que possamos um dia vê-la no céu e ela nos abraçar lá. Desde que acordei que estou com essa música na mente. O Senhor tem colocado a cada manhã uma estrofe de uma música para que eu cante e assim possa louvá-lo e bendizer. E hoje foi essa musiquinha que eu cantava enquanto criança, junto com minha mãe, com os meus irmãos, e que tanta saudade me traz esse tempo, onde a gente ia dormir pedindo benção Papai do Céu, benção Mamãe do Céu, quando eu morrer, leve minha alma para o céu. E o Evangelho de hoje vem falar justamente isso. Para onde iremos, o que queremos, o que fazemos nessa terra. Hoje vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. Acompanha comigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O mau rico e o pobre Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que palavra forte. Primeiro devemos entender que desmistificar, a ideia de que todo rico vai para o inferno. Não é assim. Está dizendo aqui a palavra o mau rico, ou seja, ele não soube colocar à disposição dos pobres, dos necessitados, os seus bens. Tudo que temos e que somos é dom de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus agindo na nossa vida. E, portanto, nada do que temos e somos pode ficar retido só para nós e para os nossos familiares. Esse homem rico, ele se banqueteava, ele vivia feliz, alegre, em meio às festas, aos banquetes. E Lázaro, na sua porta, queria um pouco de comida e ele não dava. Então, devemos estar atentos, meus irmãos, a saber dividir o que é nosso em todo instante, a cada situação.
a cada oportunidade, o que a gente puder dividir, o que a gente puder doar, se doar, um sorriso, um abraço, uma fala, um aconchego, uma comida, uma estadia, enfim, situações que a vida vai nos colocar e que a gente precisa se colocar à disposição daqueles que naquele momento estão mais necessitados. Então, não adianta de nada você ter uma família bonita, uma família feliz e não ir confortar uma família que esteja triste, agoniada, angustiada. Não adianta de nada você ter bens, muito dinheiro e você não partilhar com os pobres, com os necessitados, com os doentes, enfim, com a igreja. Não adianta. Então, tudo que somos e temos deve ser partilhado e isso vai ser multiplicado e vai se levar em conta para que no dia do juízo, para que quando a gente partir daqui, a gente vai poder também se banquetear no céu. Porque, aliás, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então, que possamos sempre, sempre ter o coração aberto, a mente aberta, para olhar aquele e aquela pessoa que está necessitada naquele momento, naquele dia que Jesus manda aquela pessoa para você. Então, estejamos atentos. Outra situação muito que a gente fica, é muito forte essa palavra, diz assim, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não se convencerão. Eles têm Moisés e os profetas e eles não o escutam. Minha gente, é tão incrível como a gente olha ao redor agora, aqui, agora. Olha ao nosso redor, na nossa família, nos nossos amigos, parentes, nos conhecidos, nos colegas de trabalho. Eles têm os profetas, nós temos os profetas. Sim, existem os profetas do nosso tempo. Existem as pessoas que pregam a palavra de Deus, que chamam a conversão. E as pessoas parecem que estão surdas, estão mudas, estão cegas, elas não querem enxergar, elas não querem viver essa conversão. E agora, né, tá a moda de dizer que Deus é, assim, que Deus é bom a gente sabe, mas de dizer que Deus só quer nossa felicidade e que Deus não quer que a gente carregue a nossa cruz, porque isso é muito pesado. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram isso. Jesus Cristo carregou a cruz dele e depois viveu a ressurreição. E nós, cristãos, devemos saber que essa dinâmica, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estarei convosco até o fim. Então sabemos que o sofrimento, a perseverança, ela produz a esperança. E é nisso que deve estar a nossa fé, em Deus. Na primeira leitura de hoje, em Jeremias, vai dizer que maldito o homem que confia no outro e bendito o homem que confia a sua vida ao Senhor. Ah, Senhor, eu te peço, eu te clamo, eu te imploro que nós, eu e você que está me escutando agora, possamos colocar a nossa vida à inteira disposição do nosso Deus, que possamos confiar plenamente nos planos que o Senhor tem para nós, que possamos confiar em Deus e jamais em um ser humano nenhum. O ser humano é falho, o ser humano é pecador. Nem nós mesmos nós podemos confiar porque somos miseráveis, mas naquele que nos deu a vida, naquele que nos criou, nós podemos confiar. E é nessa confiança da vida eterna, onde as pessoas agora dizem, não existe inferno. Não existe, meu irmão e minha irmã. Se não existisse, Jesus não dizia no Evangelho, tem vários evangelhos que Jesus fala do fogo eterno, do inferno, ele fala, Jesus não é mentiroso. Então, que possamos ser profetas nessa terra, nesse momento, que possamos levar a nossa palavra, para depois a gente não entrar em desespero e quando estiver lá no outro plano espiritual, que quando estivermos na graça de Deus, junto com a nossa mãe Maria, nós não nos desesperamos querendo mandar recado aqui para os nossos familiares. Não, que seja hoje o tempo da conversão, o dia que o Senhor fez para nós, que seja hoje o dia da gente mandar para os nossos familiares a palavra de Deus, falar com eles e dizer sobre essa dinâmica do amor de Deus e da salvação eterna. Mas, infelizmente, aqui no final diz assim, ainda que eles ressuscitem dos mortos, não se convencerão. E Lázaro foi aquele que Jesus foi lá e ressuscitou, né? Quando Lázaro morreu depois de lepra, Jesus foi lá e ressuscitou. E mesmo assim, imagine comigo, muitas daquelas pessoas não creram. Tanto é que não creram que a prova é que depois, na morte de Jesus, todos os abandonaram. Só as mulheres não abandonou Jesus e o discípulo João. Mas o resto, todo mundo abandonou, até os outros discípulos. Então, para você ver como aquele povo era de dura cerviz, Jesus foi lá, curou cegos, curou doentes, leprosos, surdos, mudos, endemoniados, tudo.
E essas pessoas, eu me pergunto, cadê essas pessoas no dia da crucificação de Cristo? Será que era eles mesmos que estavam lá dizendo, crucifica-o, crucifica-o? Meu Deus do céu, que coração duro. Então, ainda que eles tinham visto a ressurreição de Lázaro e ainda não acreditaram. Então, depois, infelizmente, possivelmente foram para o fogo eterno. Os apóstolos não, né? Eles se arrependeram e depois carregaram a sua cruz. E tantas outras pessoas também podem ter se arrependido. Mas quantas pessoas foram curadas, viram milagres na sua frente e não acreditaram, ainda que mesmo vendo Lázaro ressuscitando. Então, não é como a parábola de Jesus que nos conta hoje diz, mesmo que ressuscitasse, eles não se convencerão. Então, muitos de nós que estão aqui no nosso meio, nossos familiares, amigos, parentes, colegas de trabalho, tem deles que ainda que Jesus faça ressuscitar na frente deles algum doente, algum morto, eles não se convencerão, porque o coração está endurecido. E a riqueza é um dos meios de endurecer o coração, infelizmente. Então temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que temos, que somos, com todos os nossos bens, para que nada disso tome o nosso coração. O nosso coração deve ser inteiro do Senhor. As coisas devem ser para nosso bom uso, para nossa comodidade, para a gente partilhar com os irmãos. E não deve ser aquilo que preenche nossa mente, o nosso coração, não. É o Senhor que tem que ser o dono por completo. Ele tem que sentar no trono do nosso coração, ele tem que ser o rei. A boca fala do que o coração está cheio, então que possamos sempre falar das maravilhas do Senhor. Ainda que tenhamos dinheiro, ainda que tenhamos posses, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor e para a devolução através da vida dos irmãos. Esse é meu desejo para mim e para você, que o nosso coração seja um trono para o nosso Rei e que possamos nos convencer da vida eterna e nos convencer de que existe inferno e céu e escolhemos hoje para onde ir. E que possamos também ser profetas nesse tempo, para levar a palavra do Senhor e depois, quando estivermos com Cristo, na morada eterna, com Maria nos recebendo no colo, nós não venhamos a nos arrepender porque não pregamos o Evangelho de Jesus Cristo e porque os nossos familiares estão perdidos. Que possamos hoje viver essa dinâmica do amor, de partilhar a palavra de Deus, o amor de Deus. Esse é meu desejo para mim e para você. Que mesmo, ainda que tenhamos posses nessa terra, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. E se estamos em situação de pobreza, de angústia, nos coloquemos na humildade, nos braços do Pai, daquele que vai saber nos honrar na hora certa, como Lázaro foi honrado lá na eternidade. Que as nossas cruzes, aquilo que a gente carrega, as nossas dores, as nossas renúncias, que o Senhor possa enxergar tudo isso e recolher e nos beneficiar com a vida eterna, com aquilo que é mais sublime que podemos ter. Então, assim como Lázaro, que possamos entregar a nossa cruz, as nossas dores, as nossas lepras, e possamos receber de Deus, do próprio Deus, a recompensa. Se aqui ainda nessa terra, que bom, louvado seja Deus. E se for no céu, maravilha, que seja. Que a do céu não nos falte, que a recompensa do céu não nos falte. Meu irmão e minha irmã, eu te desejo um bom dia. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja profeta no seu tempo, leve a palavra do Senhor. Santo dia.